E se eu te dissesse que o maior obstáculo para o seu sucesso não são as circunstâncias externas, nem a falta de talento ou oportunidades, mas algo muito mais sutil e profundamente pessoal? E se justamente aquele momento em que você está prestes a alcançar a vitória se transformasse em um terror inexplicável, fazendo você recuar ou, pior ainda, destruir tudo com as próprias mãos? Esse é um drama paradoxal que se desenrola na alma de muitos. Desejamos o sucesso, mas inconscientemente o tememos como se ele trouxesse uma ameaça oculta. Carl Jung, o grande psiquiatra e pensador suíço, dedicou sua vida a explorar essas profundezas sombrias e inexploradas da psique humana. Ele diria que esse medo não é apenas uma emoção aleatória, mas a voz da nossa sombra, aquela parte de nós que negamos, mas que influencia incansavelmente o nosso destino. Hoje, não vamos apenas falar sobre o medo do sucesso, mas faremos um mergulho ousado no universo junguiano para encarar de frente os 7 demônios da sombra, forças internas poderosas que de forma sutil, mas autoritária, bloqueiam nosso caminho rumo à autorrealização. E, mais importante ainda, não vamos apenas fazer um diagnóstico. Seguindo a sabedoria de Jung, vamos encontrar as chaves para a transformação desses sabotadores internos, para transformá-los de inimigos nos aliados mais leais no caminho para um sucesso que não destrói, mas cura e preenche de significado. Você está pronto para olhar para a sua sombra e descobrir que poder incrível está escondido ali? Parte 1. A sombra e o paradoxo do sucesso. Uma visão junguiana. Antes de mergulharmos na análise de demônios específicos da sombra, vamos relembrar, ou talvez conhecer pela primeira vez, o conceito fundamental da psicologia junguiana, a sombra. Para Carl Jung, a sombra não é sinônimo de mal, né? Ou de algo inequivocamente negativo. Ela é, na verdade, o outro lado da nossa personalidade, a soma de todas aquelas qualidades, impulsos, desejos, memórias e potenciais que nós, por algum motivo, reprimimos da consciência, considerando-os inaceitáveis, vergonhosos ou simplesmente inconvenientes para o nosso ideal de ego ou para a máscara social, a persona. Nossos medos, inseguranças, inveja e raiva podem se esconder na sombra, mas ali, paradoxalmente, também podem estar nossos talentos não descobertos, força vital reprimida, nossa autenticidade e o amor próprio incondicional que tivemos medo de mostrar. Jung escreveu: a sombra é aquilo que uma pessoa não reconhece, mas que mesmo assim está presente nela. Então, qual é o paradoxo do sucesso sob a perspectiva da sombra? O sucesso, em seu entendimento convencional, seja ascensão na carreira, bem-estar financeiro, reconhecimento ou relacionamentos felizes, é aquilo pelo qual a maioria de nós conscientemente se esforça. No entanto, em um nível inconsciente, essa própria aspiração e sua possível conquista podem ativar nossos guardiões da sombra. Por quê? Porque o sucesso geralmente está associado a mudanças que desafiam nosso modo habitual de ser. Isso exige que saiamos das sombras, literal e figurativamente, tornando-nos mais visíveis, assumindo novas responsabilidades, enfrentando novas expectativas e, possivelmente, a inveja ou a crítica dos outros. Tudo isso pode ser percebido pela nossa sombra como uma ameaça. O sucesso, como um holofote brilhante, pode iluminar não apenas nossas forças, mas também aqueles aspectos que escondemos tão cuidadosamente, até mesmo de nós mesmos. Como Jung escreveu, a sombra é aquilo que a pessoa não quer ser. E quando o sucesso ameaça tornar essa parte indesejada visível, surge um conflito interno, que se manifesta como o medo do sucesso. Jung ensinou que o caminho para a totalidade psicológica, para o que ele chamou de individuação, tornar-se o verdadeiro eu único, inevitavelmente passa pelo encontro e integração da sombra. Ignorar a sombra é permitir que ela controle nossas vidas nos bastidores, manifestando-se como projeções, autossabotagem, medos inexplicáveis e padrões negativos recorrentes. Somente ao aceitar e integrar nossa sombra, podemos liberar a energia presa nela e direcioná-la para a criação, alcançando assim não apenas o sucesso externo, mas um sucesso interno,
profundo e significativo que ressoa com nossa alma. Portanto, munidos desse entendimento, vamos seguir adiante para conhecer os 7 demônios da sombra, mais comuns que guardam o nosso sucesso. Parte 2. Demônio número 1. Medo de visibilidade e julgamento. Quando a sombra teme a luz. O primeiro, e talvez, um dos demônios mais insidiosos e comuns que bloqueiam nosso sucesso, é um medo profundo, muitas vezes irracional, de se tornar visível, de sair da zona de conforto do anonimato e, consequentemente, enfrentar julgamento, críticas ou rejeição. O sucesso, por sua própria natureza, implica um certo grau de exposição pública, seja uma promoção no trabalho, o lançamento de um projeto próprio, a expressão criativa, ou até mesmo um relacionamento feliz. Tudo isso nos torna mais visíveis para os outros, e é justamente essa visibilidade que pode se tornar insuportável para a nossa sombra. Manifestação da sombra na vida. Imagine Maria, uma artista talentosa cujas pinturas estão acumulando poeira em seu ateliê. Toda vez que ela recebe uma proposta para expor seu trabalho, o pânico a domina. Ela encontra 1000 motivos para recusar. Minhas obras ainda não estão prontas. Ninguém vai se interessar. Vão me criticar duramente. Ou Anton, um analista brilhante que sempre permanece em silêncio nas reuniões. Mesmo tendo ideias inovadoras, ele tem medo de se manifestar, receando ser considerado um presunçoso, ou que suas ideias pareçam tolas. Uma pessoa dominada por esse medo pode, consciente ou inconscientemente, evitar qualquer situação em que precise subir ao palco. Ela prefere permanecer na sombra do fracasso a correr o risco de enfrentar um possível julgamento, mesmo que a probabilidade de sucesso seja alta. Perspectiva junguiana. A persona e o medo de exposição. Sob a ótica de Jung, esse medo está intimamente ligado à nossa persona, a máscara social, o papel que desempenhamos na sociedade para sermos aceitos e correspondermos às expectativas. A persona é a nossa fachada, nosso cartão de visitas. A sombra, por outro lado, contém tudo aquilo que consideramos incompatível com essa máscara idealizada. Nossas fraquezas, erros do passado, traços de caráter indesejáveis, dúvidas. O medo da visibilidade é, em essência, o medo de que a persona seja exposta, o receio de que as pessoas vejam não a fachada impecável, mas o que há de imperfeito, indigno, aquilo que, ao nosso ver, se esconde por trás dela. A sombra sussurra: se eles descobrirem quem eu realmente sou, vão me rejeitar, ridicularizar, condenar. Caminho para a transformação e integração. O ouro da sombra. Por trás desse medo da visibilidade, muitas vezes está um imenso desejo de ser visto e aceito em sua autenticidade, assim como um potencial criativo não explorado, ou uma voz forte e única ansiando para ser ouvida. Integrar esse demônio não significa se livrar do medo, mas aprender a agir apesar dele. Expansão gradual da zona de conforto. Comece permitindo-se ser visível em ambientes seguros e de apoio. Compartilhe sua opinião com um amigo próximo. Faça uma pequena apresentação para colegas de trabalho. Publique um post nas redes sociais sobre um tema que lhe interessa. Pratique a autocompaixão. Trate a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo passando por medos semelhantes. Reconheça seu direito de ser imperfeito. Consciência das projeções. Jung ensinou que críticas e julgamentos de terceiros são muitas vezes projeções próprias, aspectos de sombras não integradas que veem em você. Entender isso evita levar a negatividade alheia para o pessoal. Aceitação da totalidade. Lembre-se das palavras de Jung: prefiro ser inteiro do que bom. A totalidade inclui tanto a luz quanto a sombra. Permita-se ser multifacetado, não apenas bom ou correto. Ao integrar esse medo, você não vai deixar de temer o julgamento completamente, pois isso faz parte da natureza humana. Mas esse medo não irá mais te paralisar. Você ganhará coragem para ser você mesmo, para expressar sua singularidade, para compartilhar seus dons com o mundo, entendendo que seu valor não depende da opinião dos outros. Sua autenticidade é sua verdadeira luz, que você não irá mais esconder. Parte 3. Demônio número 2.
Síndrome do impostor. Quando a sombra sussurra, você não é digno. Você já sentiu, apesar de sucessos óbvios, formação, experiência e reconhecimento dos outros, uma sensação exaustiva de que, na verdade, é incompetente, de que está enganando as pessoas ao seu redor e que logo será desmascarado? Essa é a voz insidiosa da síndrome do impostor, e é um produto direto da nossa sombra, alimentando-se de dúvidas profundas sobre o nosso próprio valor. Manifestação da sombra na vida. Pense em Helena, que recebeu um prêmio de prestígio pelo seu projeto. Em vez de alegria, ela sentiu terror. Isso é um engano. Logo vão perceber que não valho nada. Ou Igor, que foi promovido a chefe de departamento, mas está convencido de que é apenas uma questão de tempo até que todos percebam sua incompetência. Pessoas com síndrome do impostor acentuada tendem a desvalorizar suas conquistas, atribuindo-as unicamente à sorte, coincidência ou à ajuda de outros, mas nunca aos próprios esforços e talentos. Elas se comparam constantemente com os outros, e essa comparação quase sempre resulta desfavorável para elas. Vivem em um medo crônico de não corresponder às expectativas, muitas vezes criadas por elas mesmas. Cada novo sucesso não traz alegria, mas apenas intensifica a ansiedade. Agora vão esperar ainda mais de mim, e eu não vou dar conta. Perspectiva junguiana. Inferioridade e o ouro não reconhecido da sombra. Jung associou tais experiências a um complexo de inferioridade, que pode se formar na infância sob a influência de críticas, desvalorização ou comparação com os outros. Na sombra de uma pessoa assim reside uma convicção profunda: eu não sou digno de sucesso, amor, reconhecimento. No entanto, como Jung lembrava, a sombra contém não apenas nossos defeitos, mas também nosso ouro, nossos talentos não realizados, forças, habilidades únicas que por algum motivo temos medo, ou não estamos acostumados a reivindicar para nós mesmos. A síndrome do impostor é frequentemente um medo do próprio ouro, um medo de reconhecer a verdadeira força e valor de si mesmo. É a sombra que teme ser boa demais, capaz demais, pois isso poderia gerar inveja ou novas expectativas assustadoras. Caminho para a transformação e integração. O ouro da sombra. Por trás da síndrome do impostor, muitas vezes existe um desejo profundo de maestria, padrões elevados e competência genuína, assim como a modéstia, que, quando levada ao extremo, se transforma em autodepreciação. Integrar esse demônio é o caminho para reconhecer seu verdadeiro valor e assumir suas conquistas. Mantenha um diário de sucessos. Anote regularmente todas as suas conquistas, grandes e pequenas. Releia-o nos momentos de dúvida. Isso vai ajudá-lo a avaliar suas habilidades de forma objetiva. Aprenda a aceitar elogios. Em vez de descartá-los ou dar desculpas, simplesmente diga obrigado. Reconheça que você merece ser elogiado. Separe fatos de sentimentos. Sua sensação de incompetência é apenas isso, uma sensação, não uma realidade objetiva. Concentre-se nos fatos, sua experiência, conhecimento, resultados. Reconheça o seu ouro. Quais forças e talentos você está escondendo na sua sombra? Pense em como você pode começar a manifestá-los. Jung disse que a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, em toda a sua plenitude. Pratique a autoaceitação. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. Permita-se ser humano, com suas forças e fraquezas. Integrar esse demônio não é arrogância, mas sim um respeito próprio saudável. É compreender que você já possui tudo o que é necessário para ter sucesso e merecer esse sucesso. Quando você começa a reconhecer seu valor interior, o mundo externo inevitavelmente começará a refletir isso. Parte 4. Demônio número 3. Medo da responsabilidade e o peso do sucesso. Quando a liberdade parece uma ameaça, o sucesso não é apenas louros e reconhecimento. Frequentemente, ele vem acompanhado de aumento de responsabilidade, novas obrigações, a necessidade de tomar decisões difíceis e, possivelmente, de liderar outras pessoas. E esse fardo aparentemente desejável pode despertar em nós um medo profundo e paralisante. E se eu não conseguir lidar com essa pressão? E se as expectativas se mostrarem esmagadoras? E se eu decepcionar aqueles que estão contando comigo? Manifestação da sombra na vida.
Imagine Olga, que recebeu a proposta de liderar um novo departamento promissor. Em vez de sentir alegria, ela sente ansiedade e começa a duvidar de suas capacidades. Embora, objetivamente, esteja pronta para esse papel, ela passa a enxergar apenas as possíveis dificuldades e riscos, ignorando as oportunidades. Ou Maxine, que sonha em ter o próprio negócio, mas teme a responsabilidade pelos funcionários e obrigações financeiras. Por isso adia o início por anos. Uma pessoa que vivencia esse medo pode inconscientemente evitar qualquer oportunidade que leve a um aumento de seu status e, consequentemente, de sua responsabilidade. A procrastinação torna-se sua fiel companheira. Perspectiva sindical. Medo do fracasso, poder reprimido e medo de perder a liberdade. Do ponto de vista de Jung, vários aspectos da sombra podem estar escondidos por trás do medo da responsabilidade. Medo do fracasso. A responsabilidade implica o risco de erro e a sombra. Onde vive o medo da inadequação, tentará evitar situações em que esse medo possa ser confirmado. Desejo reprimido de poder ou controle. Paradoxalmente, às vezes o medo da responsabilidade mascara um desejo inconsciente ou negado de poder. O ego pode temer reconhecer esse desejo negativo dentro de si mesmo. E então ele é projetado para fora como um medo da responsabilidade que esse poder acarreta. Medo de perder a liberdade. Sucesso e responsabilidade podem estar associados a limitações, perda de tempo e espaço pessoal, e a necessidade de se adequar a certos padrões. A sombra, buscando anarquia ou temendo ser aprisionada, irá resistir. Pai não integrado. Arquétipo do governante. Se o aspecto positivo do arquétipo paterno, estrutura, ordem, responsabilidade, ou do arquétipo do governante, liderança sábia, não estiver integrado à psique, então a responsabilidade pode ser percebida como algo estranho e assustador. Caminho para a transformação e integração. O ouro da sombra. Por trás desse medo, muitas vezes, está um potencial de liderança não reconhecido, um desejo de ordem e estrutura e um profundo senso de dever, que, quando não integrado, se transforma em um fardo. Integrar significa aceitar seu poder e capacidade de influenciar. Divida as tarefas. Separe tarefas grandes e assustadoras, em etapas pequenas, concretas e gerenciáveis. Isso reduz a sensação de estar sobrecarregado. Desenvolva habilidades. Se você não possui certas competências para um novo papel, invista em aprendizado. Conhecimento e habilidades constroem confiança. Aprenda a delegar. Você não precisa fazer tudo sozinho. Delegar é sinal de um líder sábio, não de fraqueza. Aceite sua humanidade. Jung enfatizava a importância de aceitar a si mesmo com todas as suas limitações. Você não precisa ser onipotente. Erros fazem parte do processo de crescimento e aprendizado. Diálogo com a sombra. Explore qual aspecto específico da responsabilidade te assusta. É o medo do fracasso? Perda de liberdade? Ou talvez você tenha medo do seu próprio poder. A imaginação ativa pode ajudar nesse diálogo. Reformule a responsabilidade. Tente enxergar a responsabilidade não como um fardo insuportável, mas como uma oportunidade de crescimento, de servir a algo significativo, de realizar seu potencial e de causar um impacto positivo no mundo. Ao integrar esse medo, você não se torna imprudente. Você aprende a assumir a responsabilidade de forma consciente, compreendendo seus pontos fortes e áreas a desenvolver. Você adquire a capacidade de liderar, sem se perder, e de usar seu sucesso para criar, não para se afirmar às custas dos outros. Parte 5. Demônio número 4. Medo da inveja e do isolamento. Quando o sucesso ameaça o pertencimento, os seres humanos são seres sociais, e a necessidade de pertencer, de ser aceito por um grupo, é uma das mais básicas. O sucesso, especialmente quando nos diferencia do nosso ambiente habitual, pode abalar esse equilíbrio frágil. Podemos nos deparar com inveja, incompreensão, fofocas ou até mesmo alienação por parte daqueles que considerávamos próximos. E o medo de perder essas conexões, de acabar em isolamento, pode se tornar um freio poderoso e inconsciente no caminho para a realização. Manifestação da sombra na vida. Pense em Svetlana, que recebeu uma grande bolsa para seu projeto de pesquisa.
Em vez de compartilhar sua alegria com os colegas, ela esconde a notícia, temendo a inveja deles ou que deixem de considerá-la parte do grupo. Ou Dmitry, que, após o lançamento bem-sucedido de sua startup, percebeu que os velhos amigos ligavam com menos frequência e as conversas ficaram mais tensas. Uma pessoa suscetível a esse medo pode, consciente ou inconscientemente, esconder seus sucessos, minimizar sua importância, para não se destacar, não atrair mal-olhado, ou não causar sentimentos negativos nos outros. Ela pode ter medo de compartilhar suas alegrias, receando que isso seja visto como ostentação. Perspectiva sindical. O arquétipo do excluído e o medo da rejeição da sombra. Do ponto de vista de Jung, esse medo pode estar relacionado à ativação do arquétipo do excluído, uma figura rejeitada pelo grupo e forçada a existir na solidão. Nossa sombra, onde estão armazenados todos os nossos medos de rejeição e não aceitação, vai se esforçar para evitar tal destino. Jung também afirmou que o processo de individuação, de tornar-se si mesmo, é frequentemente acompanhado por períodos de solidão necessária ou de alienação em relação às normas e expectativas coletivas. O ego pode perceber isso como uma tragédia, mas para o self, pode ser uma etapa necessária para alcançar a autenticidade. Caminho para a transformação e integração, o ouro da sombra. Por trás desse medo, existe uma necessidade profunda de aceitação e de conexão genuína, assim como a capacidade de empatia e compreensão do outro. A integração ajuda a canalizar essa energia para a criação de relacionamentos saudáveis e de apoio mútuo. Aceite a realidade. Perceba que nem todos vão realmente se alegrar com seus sucessos, e isso é normal. A inveja geralmente reflete a insegurança e insatisfação da outra pessoa. Não é culpa sua. Desenvolva um núcleo interior. Sua autoestima não deve depender da aprovação ou aceitação dos outros. Aprenda a se valorizar pelo que você é, e não por como os outros o percebem. Qualidade, não quantidade de conexões. Concentre-se em construir relacionamentos profundos e autênticos com pessoas que realmente o apoiam e compartilham seus valores. Seu círculo social pode mudar, e isso é um processo natural. Limites. Aprenda a estabelecer limites saudáveis com aqueles que demonstram passividade agressiva, inveja ou tentam desvalorizar suas conquistas. Diálogo com a sombra. Explore seu medo da solidão. O que isso lhe diz sobre suas necessidades? Quais experiências da infância isso pode refletir? Reformule a solidão. Jung via os períodos de solidão não como punição, mas como uma oportunidade para uma profunda introspecção e conexão consigo mesmo. É um momento para afiar o machado, para o crescimento interior. Ao integrar esse medo, você não se torna um eremita insensível. Você ganha a liberdade de ser quem é e seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique que nem todos podem ou querem acompanhá-lo. Sua luz e sua autenticidade inevitavelmente atrairão para a sua vida pessoas que ressoam com a sua verdadeira essência e que estão prontas para celebrar o seu sucesso com você. Parte 6. Demônio número 5. Lealdade ao sofrimento passado ou à identidade de perdedor. Às vezes, paradoxalmente, nos acostumamos tanto ao nosso papel de sofredor, de vítima das circunstâncias ou de perdedor crônico, que o sucesso parece algo estranho, quase uma traição a essa identidade tão familiar e arduamente conquistada. A dor se torna uma zona de conforto, enquanto a felicidade e as conquistas provocam ansiedade e culpa. Manifestação da sombra na vida. Imagine uma pessoa que, após cada pequeno sucesso, imediatamente encontra um motivo para preocupação ou autocrítica, como se tivesse medo de espantar a sorte ou de se sentir bem demais. Ela pode contar constantemente histórias de seus fracassos passados, quase com orgulho, como se isso fosse sua principal característica. Essa pessoa tem dificuldade em aceitar ajuda ou apoio, pois isso contradiz seu papel de lutador solitário. Ela pode, inconscientemente, escolher parceiros ou situações que confirmem sua crença de que a vida é uma luta.
Perspectiva junguiana, complexos, traumas e fixação na sombra. Jung escreveu extensivamente sobre complexos, agrupamentos emocionalmente carregados de pensamentos, sentimentos e memórias no inconsciente que influenciam poderosamente nosso comportamento. Um complexo de vítima ou de perdedor pode se formar como resultado de traumas precoces, críticas constantes, negligência ou simplesmente pela assimilação de roteiros familiares negativos. O ego, buscando previsibilidade, pode se apegar a essa identidade sombria porque, embora dolorosa, é familiar. O desconhecido do sucesso é mais assustador do que a dor familiar. Isso pode acontecer porque o sofrimento proporcionou certos ganhos secundários: atenção, simpatia, justificativa para a inação, caminho para a transformação e integração. O ouro da sombra. Por trás dessa lealdade ao sofrimento, muitas vezes reside uma incrível resiliência, a capacidade de sobreviver, e uma profunda compaixão por outros, que também passaram pela dor. A integração permite que essas qualidades sejam canalizadas em uma direção criativa. Consciência do padrão. O primeiro e mais importante passo, May, é enxergar e reconhecer esse padrão. Perceba como você reage ao sucesso e ao fracasso. Quais histórias você conta para si mesmo sobre quem você é? Trabalhe com o passado, mas não fique preso a ele. É importante compreender as raízes dessa identidade, traumas de infância, roteiros familiares, não para ruminar infinitamente sobre o passado, mas para ver como isso afeta o presente e conseguir deixar ir. Pratique a gratidão e o pensamento positivo. Concentre-se conscientemente no que há de bom em sua vida, em suas forças e pequenas conquistas. Mantenha um diário de gratidão. Isso ajuda a mudar o foco da carência para a abundância. Crie uma nova narrativa. Comece a contar para si mesmo uma nova história. Uma história sobre uma pessoa que merece sucesso, é capaz de conquistas e merece ser feliz. Afirmações e visualizações podem ser úteis, mas somente se forem apoiadas por um trabalho interior. Permita-se sentir alegria. Aprenda a aceitar e vivenciar as emoções positivas associadas ao sucesso, sem sabotá-las com culpa ou ansiedade. Dialogue com a sombra. Pergunte à sua parte vítima: do que você está me protegendo ao se apegar ao sofrimento? O que de pior pode acontecer se eu me tornar bem-sucedido? Integrar esse demônio é, essencialmente, dar a si mesmo permissão para ser feliz e bem-sucedido. É uma mudança de paradigma de eu sou o meu sofrimento para eu sou o meu potencial. Isso exige tempo e esforço, mas é o caminho para a verdadeira liberdade das correntes do passado. Parte 7. Demônio número 6. Autossabotagem. Inconsciente. Esse demônio é um mestre do disfarce e dos golpes inesperados. Ele se manifesta quando estamos, aparentemente, quase alcançando o objetivo, quando o sucesso está prestes a estar em nossas mãos. E então, começamos a cometer atos estranhos e irracionais que estragam tudo. Chegamos atrasados a uma reunião importante, esquecemos um detalhe crucial, brigamos com a pessoa certa, de repente perdemos a motivação, ou caímos na procrastinação. Isso é a autossabotagem em ação, um desejo inconsciente de dificultar o próprio sucesso, manifestação da sombra na vida. Marina vinha se preparando para uma prova importante há vários meses, mas na véspera, de repente começou a relaxar e foi a uma festa, acabando por reprovar no exame. Stepan quase havia concluído um grande projeto que poderia lhe trazer reconhecimento, mas começou a adiar interminavelmente os ajustes finais, até perder todos os prazos. Estes são exemplos clássicos de autossabotagem, que pode se manifestar como procrastinação, perfeccionismo, levado ao extremo, decisões impulsivas que destroem o progresso, ou uma súbita perda de interesse antes da linha de chegada. Perspectiva junguiana. Ação direta da sombra e medo das consequências do sucesso. A autossabotagem é uma das manifestações mais vívidas de uma sombra não integrada. A sombra, como já discutimos, pode temer a visibilidade, a responsabilidade, a inveja, a perda de uma identidade familiar, ou simplesmente não acreditar que merece o sucesso. E quando o ego consciente busca o sucesso, a sombra se ativa e começa a sabotar o processo, para evitar essas consequências assustadoras.
Isso pode estar relacionado à raiva reprimida. Por exemplo, raiva dos pais que exigiam sucesso, e agora, inconscientemente, você está se rebelando. Culpa oculta, a crença de que não merece coisas boas. Ou um medo profundamente enraizado de mudanças. Jung diria que, dessa forma, a sombra está tentando nos proteger do perigo percebido que o sucesso traz. Caminho para a transformação e integração. O ouro da sombra. Por trás da autossabotagem, muitas vezes existe uma enorme energia não utilizada, criatividade que temos medo de expressar, ou uma necessidade de controle que, de forma não integrada, é direcionada contra nós mesmos. A integração ajuda a canalizar essa energia para a criação. Desenvolva a atenção plena. Aprenda a observar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, especialmente nos momentos em que você tende a se autossabotar. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que estou tentando evitar? Identifique seus gatilhos e padrões. Em que momento exatamente você começa a se auto-sabotar? Quais situações ou pensamentos disparam esse mecanismo? Manter um diário pode ajudar. Explore os ganhos secundários. Por mais estranho que pareça, a autossabotagem pode trazer benefícios. Por exemplo, ao evitar o sucesso, você evita responsabilidade, críticas ou a necessidade de mudar. Reconhecer esses benefícios é o primeiro passo para superá-los. Diálogo com a sombra. Converse com a parte de você que se sabota. O que ela está tentando lhe dizer? Quais são as necessidades não atendidas dela? Use técnicas de imaginação ativa ou simplesmente escreva uma carta para ela. Estabeleça metas realistas e comemore pequenas vitórias. Isso ajuda a construir autoconfiança e a reduzir o medo do grande sucesso. Pratique a autocompaixão. Não se critique por manifestações de autossabotagem. Isso é apenas um sinal de um conflito interno. Trate-se com compreensão e paciência. Integrar a autossabotagem é transformá-la de uma força destrutiva cega em um sinal consciente que indica quais feridas ou medos internos precisam da sua atenção, cura e amor. Quando você faz amizade com essa parte de si mesmo, ela deixa de ser sua inimiga e pode se tornar uma fonte de profundo autoconhecimento. Parte 8. Demônio número 7. Medo de perder a si mesmo ou a própria alma na busca pelo sucesso, quando a sombra teme comprometer os valores. Às vezes, nosso medo do sucesso é mais sutil, quase filosófico. Podemos temer que alcançar objetivos materiais externos, reconhecimento ou poder inevitavelmente leve à perda de algo muito mais importante e profundo. Nossa autenticidade, nossos valores espirituais, nossa conexão com as alegrias simples da vida, nossa alma. Esse medo é particularmente característico de pessoas com intuição desenvolvida e um mundo interior profundo. Manifestação da sombra na vida. Por exemplo, um músico talentoso recusa um contrato lucrativo com uma grande gravadora, temendo ser forçado a vender sua alma e criar músicas comerciais que contradizem sua visão interior. Ou um empreendedor de sucesso de repente começa a se sentir vazio, apesar de todas as suas conquistas, e teme ter se perdido na busca por dinheiro e status. Uma pessoa com esse tipo de medo pode, consciente ou inconscientemente, desvalorizar o sucesso material, escolhendo caminhos deliberadamente menos ambiciosos, mas espiritualmente puros em sua compreensão. Perspectiva junguiana. Projeção de aspectos negativos da sombra sobre o sucesso e medo de perder a conexão com o eu. Do ponto de vista junguiano, esse medo pode estar relacionado a vários mecanismos. Projeção da própria sombra. A pessoa pode projetar qualidades de sua própria sombra, como ganância, egoísmo ou uma tendência à manipulação, sobre o conceito de sucesso, e então temer ser contaminada por elas ao alcançar o sucesso. Medo de perder a conexão com o eu. O eu, segundo Jung, é o nosso verdadeiro, profundo e completo eu, nosso centro interior conectado à dimensão espiritual. Existe o medo de que a busca por atributos externos de sucesso, muitas vezes ditados pelo ego ou por normas coletivas, nos afaste dessa fonte interior de significado e autenticidade, experiências negativas ou observações. Talvez a pessoa tenha visto exemplos em que pessoas bem-sucedidas realmente perderam suas melhores qualidades e generalizou essa experiência. Sábio não integrado. Arquétipo do eremita.
Se esses arquétipos que valorizam o mundo interior e o distanciamento do agito mundano não forem equilibrados por outros arquétipos mais ativos, pode surgir um desequilíbrio em direção à negação do sucesso externo. Caminho para a transformação e integração. O ouro da sombra. Por trás desse medo está um profundo compromisso com os próprios valores, um desejo de autenticidade e integridade espiritual. Essas são qualidades inestimáveis. A integração ajuda não a renunciar ao sucesso, mas a encontrar um tipo de sucesso que esteja em harmonia com a alma. Defina seus verdadeiros valores. O que é realmente importante para você na vida? Qual você quer que seja a sua contribuição para o mundo? Crie sua própria definição de sucesso. Sucesso não é um conceito universal. Ele pode ser muito diferente para pessoas diferentes. Alinhe seus objetivos externos com seus valores internos. Distingua entre sucesso do ego e autorrealização. Jung enfatizava que o verdadeiro sucesso é a individuação, o processo de tornar-se a si mesmo em toda a sua plenitude. Isso pode incluir conquistas externas, mas elas devem servir para desenvolver seu potencial mais profundo e não apenas satisfazer o ego. Pratique atenção plena e enraizamento. Práticas regulares que ajudam você a manter contato com seu mundo interior, como meditação, contato com a natureza e criatividade, vão ajudá-lo a não se perder na correria das conquistas. Procure exemplos de sucesso com alma. Encontre pessoas que, na sua opinião, conseguiram alcançar o sucesso sem perder a humanidade e a espiritualidade. A experiência delas pode ser inspiradora. Lembre-se de que você pode escolher. Você pode escolher conscientemente quais oportunidades aceitar e quais recusar, com base em seus valores. Você pode construir seu caminho para o sucesso de forma ética e autêntica. Integrar esse medo é adquirir a sabedoria de combinar o engajamento ativo no mundo com uma profunda conexão interior consigo mesmo. É compreender que você pode ter sucesso no mundo material e, ao mesmo tempo, ser espiritualmente rico se o seu sucesso servir para expressar sua alma e não reprimi-la. Parte 9. O caminho para a luz. Integrar a sombra como chave para um sucesso genuíno e inspirador. Assim, percorremos os corredores escuros da nossa psique, encontramos os 7 demônios da sombra que tão frequentemente e de forma tão insidiosa bloqueiam nosso caminho para o sucesso. Mas Carl Jung, sendo um verdadeiro curador da alma, nunca nos deixou apenas com um diagnóstico. Seus ensinamentos estão sempre iluminados pela esperança e apontam o caminho para a integração, para alcançar a totalidade. O que significa integrar esses aspectos sombrios que alimentam nosso medo do sucesso? Não se trata de uma luta, nem de repressão, nem de banimento. É, na verdade, um processo alquímico de transformação, onde o chumbo dos nossos medos e limitações se transforma no ouro da nossa força e sabedoria. Consciência. Luxo primeira. Primeira luz. Como diziam os alquimistas, o primeiro passo para a transformação é a consciência. Devemos reconhecer corajosamente a existência desses aspectos sombrios dentro de nós, sem julgamento ou vergonha. Apenas observe: sim, um medo de ser visto vive em mim, e ele se manifesta assim. Ou, sim, eu tendo a me auto-sabotar quando o sucesso está próximo, e estes são meus padrões típicos. Isso requer honestidade e auto-observação. Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Aceitação. Aceitação. O próximo passo é aceitar essas partes de nós mesmos como tendo o direito de existir. Elas não surgiram do nada. Cada uma delas, mesmo as mais destrutivas, um dia serviu ou tentou servir a alguma função protetora, ainda que de forma distorcida. O medo pode ter protegido da dor a autossabotagem da decepção. Aceitar não é aprovar comportamentos destrutivos, mas reconhecer a realidade do próprio mundo interior. É uma profunda autocompaixão. Diálogo com a sombra, colloquium. Jung atribuiu grande importância ao diálogo com as diversas partes de nossa psique. Ele desenvolveu o método da imaginação ativa, que nos permite ouvir as vozes de nossa sombra. Podemos nos perguntar: do que esse medo do sucesso realmente está me protegendo? Que necessidade profunda ele está tentando satisfazer ao me bloquear? O que, na opinião dele, é a pior coisa que pode acontecer se eu alcançar o sucesso? As respostas podem ser inesperadas e muito profundas. Registre esses diálogos, desenhe as imagens que surgirem.
encontrando o ouro na sombra. Aurum in schöne Walzerkerne. Ouro no esterco. Jung ensinava que a sombra não é apenas um repositório de nossos defeitos, mas também uma fonte de enorme energia e potencial não realizado, o nosso ouro. Em cada aspecto sombrio relacionado ao sucesso, um recurso está escondido. Por exemplo, por trás do medo de ser visto, pode haver um forte desejo de ser genuinamente reconhecido e apreciado, assim como talentos ainda não descobertos esperando pelo seu momento. Por trás da síndrome do impostor, um desejo profundo de maestria e qualidade. Por trás do medo da responsabilidade, potencial de liderança. A tarefa não é destruir o demônio, mas transformar sua energia para encontrar esse ouro e usá-lo conscientemente. Escolha consciente e ação, actio. Quando trazemos a sombra para a luz, tomamos consciência de suas mensagens e encontramos recursos nela, deixamos de ser seus escravos. Ganhamos a capacidade de fazer uma escolha consciente. Em vez de permitir que o medo nos paralise, podemos, reconhecendo sua presença, ainda assim dar um passo adiante. Podemos escolher agir não a partir da sombra, mas do nosso eu completo, que inclui tanto a luz quanto a sombra. Isso significa tomar pequenas decisões corajosas todos os dias que nos conduzem ao nosso sucesso genuíno, mesmo que isso cause desconforto. Integrar a sombra é um processo para a vida toda. É um caminho, não um destino. É uma expansão gradual da nossa consciência, incluindo cada vez mais aspectos de nós mesmos que antes eram negados. Quando paramos de lutar contra a nossa sombra, quando deixamos de gastar uma quantidade colossal de energia para reprimi-la, essa energia é liberada, e é justamente essa energia que se torna o combustível que nos permite avançar em direção aos nossos verdadeiros objetivos, rumo a um sucesso que não destrói, mas enriquece a nossa alma. Conclusão. Do medo à força, sua jornada inspiradora. O medo do sucesso é uma experiência profundamente humana, multifacetada e muitas vezes dolorosa. E como vimos hoje, seguindo a sabedoria de Carl Jung, suas raízes muitas vezes se aprofundam nos cantos mais ocultos da nossa sombra. Mas esse conhecimento não é motivo para desespero. Pelo contrário, é um mapa que nos mostra o caminho para a libertação e transformação, o caminho para a força que já existe dentro de nós. Ao reconhecermos nossos demônios internos de frente, compreendendo sua linguagem e seus motivos ocultos, adquirimos uma chave inestimável para a sua integração. O caminho para o sucesso genuíno e significativo não é uma fuga dos nossos medos, nem uma negação dos nossos lados sombrios. É uma jornada corajosa e compassiva rumo à aceitação de nós mesmos em nossa totalidade, com toda a nossa luz e toda a nossa sombra. É uma jornada em direção a essa inteireza, que Jung considerava o objetivo mais elevado da vida humana. Lembre-se, como ensinou Carl Jung, o verdadeiro propósito da vida é a individuação, tornar-se quem você está destinado a ser. E nesse caminho, o medo do sucesso pode se tornar não um obstáculo, mas um poderoso catalisador para o autoconhecimento e o crescimento. Cada demônio sombrio que você encontra e integra lhe dá sua força, sua sabedoria, seu ouro. Você se torna não apenas mais bem-sucedido no mundo exterior. Você se torna mais profundo, mais sábio e mais livre por dentro. Não tenha medo da sua luz. Não tenha medo da sua sombra. Ambos são partes integrais do seu ser único e precioso. E somente ao abraçá-los, ao reconhecê-los, é que você poderá realmente desbloquear seu potencial e brilhar com toda a sua força, alcançando um sucesso que não será apenas uma conquista externa, mas uma profunda expressão da sua alma, do seu verdadeiro eu. Obrigado por embarcar nessa jornada profunda e, espero, inspiradora conosco. Se este vídeo ressoou com a sua alma, se você se reconheceu seus medos, mas também sentiu uma onda de esperança e força, por favor, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar dele e inscreva-se no nosso canal. Mergulhos ainda mais fascinantes no mundo ilimitado da psicologia junguiana e nos mistérios da alma humana nos aguardam. E agora, quero lhe fazer uma pergunta que pode se tornar o início do seu próprio diálogo com a sombra. Qual desses 7 demônios da sombra que bloqueiam o sucesso está se manifestando de forma mais ativa na sua vida hoje? E qual é o primeiro passo pequeno, mas corajoso, que você está pronto para dar para começar a integrá-lo, transformando-o de um demônio em um aliado?
Compartilhe seus pensamentos, percepções e sentimentos nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço de apoio e crescimento mútuo nesse caminho rumo à integridade e ao sucesso que vem do coração. Até a próxima, e que o seu caminho seja iluminado não apenas pela luz do sucesso, mas também pela sabedoria da sua própria sombra, aceita e integrada.